Boa tarde, o meu nome é Maria Helena Abdanur Mendes dos Santos, eu sou professora do curso de Direito na área de contratos, de sucessões e de Direito Ambiental. Eu trabalho na Secretaria de Infraestrutura e Logística, justamente com a área de assessoria jurídica e que trata do processo todo da licitação e contratação de projetos, obras e serviços de engenharia. Antes de estar na Secretaria de Infraestrutura e Logística, eu trabalhava na Secretaria de Obras Públicas, que já foi extinta, né, em 2011, e, portanto, agora nós temos a Secretaria de Infraestrutura e Logística, que eu estou lá e trabalhamos com essa área, e na Paraná Edificações também, é um único núcleo jurídico que atende a Secretaria de Infraestrutura e Logística e também a Paraná Edificações. Então, eu posso dizer para vocês que eu tenho alguma experiência nessa área e que nós podemos trocar experiências com relação a esse processo de contratação. Claro que na área de obras, vocês sabem muito melhor do que eu, surgem questões novas todos os dias, né? Situações que nós não podemos prever e que temos que encontrar soluções para trabalhar da melhor maneira possível com elas. Mas o material que eu vou trabalhar, os slides que vão ser transmitidos, eles estão já à disposição de vocês, se vocês quiserem acompanhar daí, né? E nós vamos trabalhar com a questão desde o início, né? Da contratação das obras, como que nós fazemos, o que é necessário, e, enfim, é um assunto bastante gostoso, bastante prático, que talvez vocês ainda não tenham oportunidade de ter acesso por não trabalharem com a área pública, mas agora que vocês já estão aí trabalhando na residência técnica, vocês estão começando já a perceber como as coisas são mais formais, pautadas em leis. Quando a gente trabalha na iniciativa privada, nós temos muito mais autonomia, muito mais liberdade para contratar da maneira como nós quisermos. Quando nós falamos em contratar com o poder público, nós temos uma série de requisitos exigidos pela Constituição para que isso seja feito. Quando eu contrato uma obra, eu vou lá, faço um orçamento para verificar, enfim, os materiais que eu quero usar no meu terreno e vou trabalhando, né, como eu acho melhor, comprando de quem eu entendo que é melhor. Às vezes o preço é um pouquinho mais alto, mas eu gosto do fornecedor, às vezes a qualidade não é tão boa, mas mesmo assim eu quero, enfim, eu tenho toda essa autonomia. Com relação à contratação de uma obra pública, nós não podemos agir desta maneira. Pelo princípio da legalidade, nós temos que agir dentro do que é permitido pela lei. No caso das contratações de obras, projetos, serviços de engenharia, nós temos que seguir, no estado do Paraná, a Lei 15.608. E no nível nacional existe a Lei 8.666. Então, quanto aos parâmetros legais, nós temos que seguir essas duas leis. Na verdade, o Paraná tem a sua lei própria, né? Na falta de um estado que não tenha essa lei sua como nós temos a nossa, o estado vai seguir a 8.666, que é a lei que disciplina as licitações e contratações de obras, né? E serviços de engenharia, enfim, qualquer tipo de contratação de serviços com o poder público. Então, o objetivo geral dessa nossa disciplina é passar para vocês a possibilidade de enxergar de uma maneira sistêmica como acontece a contratação de uma obra, desde o seu estudo de viabilidade, seguindo todos os passos. Então, esse é o nosso objetivo, né? Nós queremos que vocês entendam como isso funciona, qual é a importância, a implicação em nós seguirmos todas as normas e procedimentos para que as nossas ações não sejam eivadas de vício algum e posteriormente tenham que ser invalidadas e termos que começar do início novamente, né? Então, esse é o objetivo geral da nossa disciplina, auxiliá-los a reconhecer, analisar, desenvolver os passos
para a execução de uma obra pública na área de edificações, né? Reconhecer um roteiro para a execução dessa obra pública de engenharia na área de edificações, né? É o que nós esperamos que ao final desta etapa vocês possam fazer. Compreender o conceito de cada uma das fases de execução de uma obra, né? Porque nós vamos verificar desde a viabilidade, do estudo de viabilidade, até a pós-ocupação. Qual é a atitude de um engenheiro, de um arquiteto, frente aos procedimentos legais que devem ser adotados nesse processo como um todo. Também vocês deverão desenvolver de um modo prático cada uma dessas fases apresentadas para a licitação e contratação de uma obra pública de engenharia. Nós teremos assim como roteiro, então, o estudo de viabilidade, o termo de referência do projeto, como acontece uma licitação de um projeto, aí após essa licitação, a contratação, depois uma licitação de obra, a contratação da obra e depois a sua pós-ocupação. Então, todas essas etapas deverão ser observadas por nós nesse momento dessa disciplina. Bem, a Secretaria de Estado de Obras Públicas, ela tinha as condições gerais de contratos, né? Que era um documento que geria de uma maneira mais ampla todas as contratações dos projetos e das obras. Com o advento da Secretaria de Infraestrutura e Logística, o Dr. Hamilton Bonato, que vocês já tiveram a oportunidade de conhecê-lo nesse último encontro promovido pela Paraná Edificações, pelo menos a maioria de vocês, ele desenvolveu com uma equipe da qual eu tenho orgulho de ter participado, ele desenvolveu uma sistematização para todos esses passos que nós vimos, que são os cadernos. E a Secretaria de Infraestrutura e Logística, ela tem à disposição no seu site esses cadernos, inclusive o de legislação, que é muito importante para vocês, porque vocês vão ter que, a cada passo, a cada momento da atividade de vocês, verificar qual é a norma que se aplica ao caso que vocês vão precisar atuar, né? Como que isso funciona. Então, lá no site da Secretaria e também na Paraná Edificações, vocês vão ter acesso. Inclusive, já para deixá-los tranquilos, nós teremos a cada semana, a cada etapa, uma atividade. Eu não terei mais do que isso com vocês. E é uma atividade prática, justamente para que nós possamos atingir aquele objetivo que eu passei para vocês ali agora. Que vocês possam praticar essas ações de uma maneira a que haja uma aplicabilidade para isso que nós estamos vendo aqui, né? Nada mais desagradável do que a gente só prestar atenção na teoria e não conseguir ter uma aplicabilidade para aquele conhecimento. Eu, como advogada, tenho já mais facilidade para trabalhar com todas essas teorias e matérias mais teóricas. Mas para os engenheiros e arquitetos, me parece que há uma necessidade de um significado maior. Vocês trabalham muito com práticas, né? Então, nós teremos isso possível através desses exercícios que nós vamos fazer. Então, após o final dessa aula, vocês terão lá no ambiente virtual a possibilidade de ver a atividade. Então, a cada semana será uma atividade, de maneira que vocês possam aplicar isso que nós veremos aqui agora, de uma maneira mais efetiva, certo? Então, voltando, e nesses cadernos que eu acabei de falar para vocês, vocês podem encontrar modelos disso que eu estou falando, e mais além do que está lá na nossa apostila, vocês poderão ter isso mais aprofundado, de uma maneira mais interessante para vocês. Então, esses cadernos orientadores para a contratação de obras e serviços de engenharia na área de edificações, eles estão lá à disposição. Nós temos o primeiro, que é o de estudo de viabilidade, o número 2, que é como fazer um termo de referência de projetos, o número 3, que terá lá a licitação dos projetos, que é mais ou menos o nosso roteiro, né?
Daí o número 4 será a contratação do projeto, como isso vai acontecer, qual a interferência do arquiteto nessa relação jurídica. Depois a licitação de obra, porque será um outro momento de posse dos projetos, se licita a obra desejada. Aí depois tem a contratação da obra, da empresa que vai executar essa obra, né? E aí dentro desse caderno vocês vão poder observar muitas questões relativas a isso mesmo, até a fiscalização, que vocês vão ter uma disciplina específica, né? Mas tem várias orientações nesses cadernos, por isso cadernos orientadores, né? E aí após ocupação, tem no caderno 7, e por último, esse caderno trata das legislações, ali algumas legislações para facilitar o processo para vocês. Os links lá, os sites que vocês podem consultar para ter esses cadernos à disposição estão aí, vocês podem ter acesso até nesse material que já está com vocês, né? infraestrutura.pr.gov.br e o da paranaedificações.pr.gov.br. Então, hoje nós vamos começar o nosso assunto propriamente dito com o estudo de viabilidade, que eu entendo ser um dos momentos mais importantes de todo o processo de contratação das obras, levando em conta alguns critérios. Então, ele vai evitar futuros problemas em outras etapas. Porque quando eu estou fazendo um estudo de viabilidade, eu vou verificar todas aquelas situações que futuramente eu não vou ter mais tempo para ver. Não é? Tem até um link de um vídeo bem rapidinho, de uma reportagem, que depois eu vou disponibilizar para vocês, que fala sobre exatamente isso. Não se verificou exatamente a importância do estudo de viabilidade correto, feito de uma maneira mais adequada, profunda, e aí, posteriormente, nós temos uma série de problemas, né? Então, esse estudo de viabilidade é o momento ideal para que a administração pública possa verificar exatamente todos os pontos socioeconômicos, socioambientais, sociopolíticos, e socioculturais, por que não? Né? Tem que se verificar todas essas situações para que uma obra, porque depois do estudo de viabilidade nós vamos fazer um termo de referência, depois dele vem a contratação de um projeto. Então, se no estudo de viabilidade eu já prevejo muitas situações, eu vou antever vou evitar que aconteçam muitas situações desagradáveis ao final do processo. Depois, antes desse estudo de viabilidade, como que acontece na administração? Né? A direção do órgão, que tem a prerrogativa de construir uma obra, ela deve receber a demanda de alguma instituição interessada através de um ofício, um memorando ou um expediente qualquer. Então, suponhamos na Secretaria de Estado de Educação. A diretora, enfim, o núcleo de educação vai solicitar para o seu secretário que, então, faça lá, enfim, uma reforma, um reparo, enfim, precisa de uma escola maior, uma escola nova. Então, nesse caso, esse ente vai comunicar junto da direção do seu órgão com um ofício, ou um memorando, ou qualquer expediente que possa ser feito para que se inicie, né, essa possibilidade aqui da contratação. Vejam, todo estudo de viabilidade deve ser feito e deve ser analisado em todos os seus aspectos no órgão interessado. Por exemplo, a Secretaria da Saúde, por exemplo, se há um reparo numa edificação do DR, junto ao DR. Então, cada órgão interessado é que vai verificar esse estudo de viabilidade. Então, o diretor desse órgão é que vai receber essa demanda. Então, ele recebe a demanda e vai verificar se ele acha prudente ou não fazer um estudo de viabilidade. A Paraná Edificações ela foi criada pela Lei 17.431, de 20 de dezembro de 2012.
né? Então, essa autarquia, ela tem a prerrogativa, né? E ela foi criada, ela é uma autarquia, então ela é dotada de uma personalidade jurídica de direito público, ela tem patrimônio e receita próprios, tem uma autonomia administrativa, técnica e financeira, e ela integra a administração indireta do Paraná, né? Diferente de uma secretaria que faz parte da administração direta. A finalidade da Paraná Edificações, né, é o planejamento, a coordenação e a execução centrada, vejam, no desenvolvimento sustentável de projetos, obras e serviços de engenharia de edificações de interesse da administração direta e autárquica a partir de diretrizes da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, a qual ela é vinculada. Então, nesse caso, a Paraná Edificações, ela vai assumir as obras, digamos assim, ou os projetos a partir da licitação do projeto, certo? Então, até esse momento, todas as ações vão ser feitas no órgão demandante, quer dizer, na secretaria ou na autarquia que realmente quiser fazer aquela obra. Então, a direção do órgão, após receber essa demanda, vai decidir encaminhar, né, para que haja, se achar importante ou não, que se faça o estudo de viabilidade. No estudo, então, de viabilidade técnica, vai ser verificada uma série de situações bastante importantes. Primeiro, a pessoa que vai fazer um estudo de viabilidade, ela deve fazer uma visita em loco, né? Ir lá no terreno, verificar. Se faz um estudo de viabilidade técnica observando muitas coisas. Primeiro, uma análise socioeconômica, vamos dizer assim. Você vai verificar se aquele terreno é muito caro ou ele é muito barato, ou ele é muito pequeno para aquele tamanho do empreendimento, né? Então, de repente, o Estado ele tem um terreno interessante, bom, numa determinada região, e vai se disponibilizar a fazer ali uma escola, ou um hospital, enfim, qualquer edificação de interesse do Estado. Nesse momento, tem que se analisar exatamente isso, a questão econômica, se aquele terreno ele está adequado, então, economicamente, se ele é viável, se eu não vou perder dinheiro usando aquele terreno para fazer uma escola, sendo que amanhã ou depois eu poderia usá-lo para fazer um hospital maior, quem sabe, não é? Então, nesse momento do estudo de viabilidade, é que essas situações poderão ser verificadas, não é? Se verifica também a questão ambiental do terreno. Isso nós vamos verificando aqui passo a passo, todas essas análises que deverão ser feitas. Então, nesse momento do estudo de viabilidade técnica, serão feitas essas avaliações técnicas, legais, econômicas e a seleção e recomendação de alternativas para a concepção desse projeto. Então, é um momento muito importante. Nós temos visto que esse estudo ele permite verificar se o programa, o terreno, a legislação, os custos, os investimentos, eles são executáveis e são compatíveis com os objetivos do órgão. O que acontece muitas vezes é que determinado empreendimento, sem ter sido feito um estudo de viabilidade cauteloso, eminentemente técnico, né? Ele ao longo depois da execução de uma obra, pode até paralisá-la. Existe uma obra muito grande no Rio de Janeiro, que é uma obra maior do PAC, né, desse Programa de Aceleração do Crescimento, no estado do Rio de Janeiro. Então, levou-se muito tempo planejando, enfim, é o que se fala, para que essa obra saísse do papel. Lá, depois que a empresa já tinha implantado o seu canteiro de obra, já tinha construído uma parte, né? Só que esse é um anel viário, não é uma obra de edificação, mas o exemplo cabe aqui por conta desta deficiência no estudo de viabilidade. Então, nesse momento, não se verificou, talvez, a questão ambiental com a profundidade e dedicação que o tema merece. E se deu andamento à obra, né? Num dado momento, acho que foi uma ONG, ela ingressou com pedido junto ao Ministério Público, enfim, o Judiciário mandou parar a obra.
Por quê? Porque lá existe um serzinho pequenininho, um peixinho da chuva, enfim, uma perereca choradeira de 2 centímetros que inviabilizou a continuidade. Então, eles paralisaram porque o material genético existente ali é único, é só daquela região, e os ambientalistas entendem que, se não for verificadas todas as situações ali, essa espécie pode desaparecer, causando um grande dano ao meio ambiente. Então, vejam, são 2 situações, 2 princípios constitucionais que estão em embate aí. O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que esse princípio está contemplado no artigo 225 da Constituição, e o direito daquela população de ir e vir de uma maneira melhor, digna, menos perigosa, de uma maneira mais rápida, e que paralisou. Né? Então, aí nós temos uma série de perdas. Né? Perde-se tempo licitando projetos, contratando o projeto, depois licita-se uma obra, contrata-se a obra, e ao final, no meio, né, não é nem ao final, no meio da obra, se paralisa. Nesse caso, o que vai acontecer? Dinheiro público perdido e a população frustrada porque não vai ter aquela obra que lhe foi prometida e que ela esperava por muito tempo, né? Por essa obra. Então, é uma situação desagradável para todo mundo. O poder público fica desacreditado, né? É tido como inoperante, como incompetente, e a população sem a obra, o empreiteiro prejudicado porque parou também a obra que ele tinha se planejado para fazer, o dinheiro público de mobilização e desmobilização do canteiro. E isso, gente, eu dei um exemplo recente que eu vi num telejornal. Agora nós podemos ver várias situações como essas que sempre acontecem. Então, nesse caso, eu volto a dizer, um dos momentos mais importantes de uma contratação de uma obra ou de um serviço de engenharia, de um projeto, é o estudo de viabilidade, porque aí nesse momento nós vamos contemplar todas essas situações, evitando então que esses constrangimentos venham a acontecer e o poder público e a população, enfim, todos saírem prejudicados. Né? Então, no estudo de viabilidade nós temos essa possibilidade. Então, é neste momento do processo que se realiza uma estimativa de custos, o impacto ambiental à vizinhança e ao tráfego, sim, porque se é uma obra grande, né, nós temos que verificar isso também. O terreno escolhido está bem localizado? O preço é compatível com o porte da obra? Se estipula um prazo factível para a elaboração dos projetos, para a execução da obra, né? Tudo isso a gente vê no estudo de viabilidade. A indicação dos recursos, o ajuste da legislação orçamentária, né, do empreendimento. Então, tudo isso é muito importante, é nesse momento que a gente vê. Talvez é o momento mais importante de todo o processo, né? A resolução número 4 de 2006, no seu artigo 5º, inciso 1, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, estabelece que todas as obras de engenharia em regime de execução indireta deverão possuir os seguintes documentos gerais de controle. Número 1, referente aos estudos preliminares, estudo de viabilidade, contendo as indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e econômica e, quando necessário, o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento. Certo? Isso em consonância com o artigo 6º, inciso 9º, da Lei 8666 de 93, que é a Lei Nacional de Licitações. Então, esse artigo dessa resolução do Tribunal de Contas, ele deixa muito claro que é um momento extremamente importante e que deve existir. Então, quando nós vamos começar qualquer empreendimento, tem que se fazer esse estudo de viabilidade, contemplando todas essas situações que nós acabamos de ler ali, né, naquela resolução, econômica e também ambiental. Porque, vejam, gente, hoje em dia nós não podemos deixar de lembrar que as licitações sustentáveis, elas não são uma opção da administração pública. O administrador público, ele não tem uma decisão em não licitar de uma maneira sustentável.
Então, todas as obras que são feitas pela administração pública, elas devem contemplar a questão da sustentabilidade. Então, verificar se aquele empreendimento ele está cumprindo com o seu papel social, ambiental e econômico. Por muitos anos, as licitações da administração pública levaram em conta tão somente o menor preço. E isso é um absurdo, né? Nem sempre o menor preço é o mais benéfico para a população quando se trata das questões ambientais. Então, eu fiz um mestrado, e o meu mestrado ele é justamente nessa área de gerenciamento de resíduos sólidos. É um convênio da Universidade Federal do Paraná com a Universidade de Stuttgart, da Alemanha, e no meu trabalho, na minha dissertação, eu trabalhei exatamente isso. A inserção dos critérios ambientais nos editais de obras públicas. Por quê? Isso é um dever da administração pública, é licitar de uma maneira sustentável. E muito me alegra que a Paraná Edificações já nasceu como uma autarquia que tem no seu DNA a questão da sustentabilidade inserida. Então, isso é muito importante, porque nós temos que aliar as coisas, né? Inserir nos editais as exigências desses cuidados ambientais é ver um futuro melhor, é ter a esperança de que as obras vão ser duradouras, como sempre foram, mas elas também não serão tão agressivas ao meio ambiente como não devem ser. Então, nesse estudo de viabilidade, eu estava conversando hoje com o professor aqui da universidade, e ele estava me contando que aqui em Ponta Grossa tem um empreendimento muito grande, que agora foram paralisados os inícios das obras, não sei exatamente qual o momento em que eles estão, ou se já foram autorizados, justamente porque não se foi verificado o licenciamento ambiental adequado. E, infelizmente, o licenciamento ambiental é um instrumento que deveria ser eminentemente técnico, mas ele passa pelo viés político. Então, de acordo com o administrador, muitas vezes se autoriza uma determinada obra num determinado lugar e que não é o mais interessante no tangente, no que se fala ao meio ambiente. Então, no estudo de viabilidade, nós devemos contemplar essas questões ambientais também, né? Não se tem no estudo ambiental precisamente os valores e os custos de uma obra, né? Então, se eu estou só fazendo um estudo de viabilidade, eu ainda estou só olhando o terreno, o que eu vou fazer? Uma estimativa, né? Para ver se ele é viável ou não. Como que eu posso fazer isso? É uma estimativa próxima, claro, não vai ser algo preciso, mas, no caso, nós não podemos perder de vista o custo que aquilo vai dar, porque para eu começar a fazer todo um projeto e tudo mais, eu vou ter que ver o meu orçamento, enfim, uma série de coisas. Então, não se pode perder de vista o custo do que se pretende construir, com o benefício que se obterá com ele, ou seja, um empreendimento de alto custo deverá servir para um grande número de pessoas, né? Não se pode mais imaginar obras que não sirvam para aquele fim a que elas se destinam, né? O artigo 3º da Lei 8666, ela tem uma nova redação que foi trazida pela Lei Federal 12.349, e ela determina que a licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, isto é, eu vou permitir que todas as pessoas, numa licitação, sejam tratadas de maneira igual. E para selecionar para a administração a proposta mais vantajosa, né? Então, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração. E a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. E será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação a um instrumento convocatório, do julgamento objetivo e do que lhes são correlatos. Bem, tudo isso que nós vimos agora, né? Que acabamos de ler, não é uma brincadeira,
Efetivamente é um preceito, são princípios que nós temos aí e que efetivamente devem ser cumpridos pela administração pública, né? Então, no estudo de viabilidade, não se tem precisamente os valores e custos de uma obra, mas é possível uma estimativa próxima do que será gastado, né, naquela obra efetivamente. Tudo isso é importante, né, e nesta etapa deverá ser feita uma análise criteriosa, então, do terreno onde vai ser construído o empreendimento, considerando tudo isso. O valor, o tamanho, a localização, a topografia, enfim, tudo que está em volta daquele terreno, o entorno. Uma certa vez aí construiu-se uma escola imensa, uma escola para 3.000 alunos, numa região onde tem, sei lá, 500, 600 alunos. Então, esse momento da escolha e da efetivação dessa grande escola, foi gasto aí um recurso muito grande, muito alto para o retorno. Então, o custo-benefício da obra deve ser contemplado já no estudo de viabilidade. O administrador público tem que ser responsável nesse sentido de não desperdiçar o dinheiro público, não por uma vaidade, né? Enfim. Então, quando vocês estiverem lá orientando, às vezes até por uma ignorância, porque a pessoa que está lá não é um técnico da área de engenharia, não entende de muitas situações assim. Quando eu falo ignorância no bom sentido, né? É a ignorância do desconhecimento mesmo daquela atividade. Então, às vezes a pessoa não é técnica como vocês são, que poderão chegar lá, analisar, verificar o valor, o custo-benefício do que aquilo vai ter e orientar essas pessoas, de uma prefeitura, de uma secretaria, onde vocês estejam inseridos. Então, é muito importante essa visão. É no estudo de viabilidade que se verifica todo o entorno. Vai ser verificado aí, nesse momento, nessa viabilidade técnica, se há esgoto, água, luz, telefonia, serviço de transporte público, nesse momento, para se decidir se esse terreno é interessante, não é interessante, como que as crianças vão chegar nessa escola. Eu tenho condições de mandar os meus alunos para lá? Como? De que jeito? Há transporte? Só há o transporte da prefeitura? É para todo mundo? Enfim, todas essas situações devem ser contempladas. Agora, nesse momento, eu vou dar um tempinho de 5 minutos para vocês, eu vou tomar uma aguinha e a gente já volta, tá? Bom, voltando aqui, nesse momento, então, do estudo de viabilidade, nós temos que deixar bem claro para o nosso administrador, quando nós entendermos, né, no caso vocês que são técnicos e que vão estar lá fazendo a visita em loco, todas essas dificuldades que vocês podem perceber. Vocês vão dizer, olha, nós vamos fazer uma escola lá, mas como não tem transporte público, ou ainda nós temos que entrar em contato com a fornecedora de energia, ou não há tubulação de esgoto, nós vamos ter que contemplar então no nosso projeto lá na frente como que vai ser o tratamento do esgoto, dos efluentes, né, dessa escola, enfim, todas essas situações deverão ser muito bem analisadas, como eu já falei anteriormente, inclusive preços e tudo mais. Então, o estudo de viabilidade, além de contemplar essas questões técnicas, econômicas que nós vimos, ele também deverá ser ter essa sensibilidade de ver o que a comunidade daquele local ela necessita, ela anseia, né? Então são vários momentos, vários critérios que podem ser analisados e identificados por vocês nesses momentos que vocês estão aí fazendo o estudo de viabilidade, né? Até a falta de fornecedores de mão de obra, bem como falta de materiais,
de construção pode influenciar no custo de uma obra, até na desistência do empreiteiro que está lá fazendo a obra, né? A acessibilidade deverá ser verificada e a responsabilidade técnica da elaboração do estudo de viabilidade é da assessoria técnica do órgão que deseja elaborar ou executar essa obra, né? Então, assim, muito embora a Paraná Edificações ela tenha essa prerrogativa para fazer as obras de edificações, né, licitar os projetos, os serviços de engenharia da administração direta e autárquica do Estado do Paraná, indireta, né, ela vai licitar a partir do projeto. Então, quem vai ser responsável técnico pelo estudo de viabilidade da obra é o engenheiro, ou enfim, a pessoa responsável por essa área no órgão de origem. Então, se for a Secretaria do Abastecimento ou se for a Secretaria do Meio Ambiente, então os seus técnicos é que serão responsáveis por isso. Então, o diretor, né, processualmente falando, o diretor desse órgão vai receber a demanda, vai analisar, vai ver o interesse dele e encaminha para a sua área técnica para continuar, então, o estudo técnico para verificar a viabilidade da execução daquela obra naquele local. Se houve a comunidade, porque é muito importante, houve já um caso que foi construída, foi licitada uma obra, uma escola dentro de uma aldeia indígena. E aí nós tivemos muitos problemas, porque não foi contemplado no estudo de viabilidade a dificuldade de encaminhamento de materiais de construção até a aldeia. O trajeto, então todas essas situações devem ser contempladas, né? Verificadas, como que isso vai ser feito. Aí o empreiteiro se desespera também, porque ele não verificou exatamente essa questão para questionar o edital. Então, são situações que o estudo de viabilidade pode, de uma maneira mais enfática, coibir, né? Então, a gente verifica já tudo isso lá, nesse momento tão importante da obra. Outro momento muito importante que eu entendo é que a assessoria jurídica do órgão, então, se está sendo feita vai ser feito um escritório do IAP, por exemplo. Lá, a assessoria jurídica desse órgão é que deverá verificar a documentação do terreno. Se está tudo em ordem. Gente, isso é muito importante. Porque se depois, lá que já está licitado o projeto, se licita a obra, né? Começa e daí? Nome de quem que está o terreno? É do Estado? É da Prefeitura? Uma parte desse terreno é de um particular ou não? Então, isso também deve ser levantado e verificado. E vocês, quando forem verificar isso também, forem fazer o estudo de viabilidade, vocês devem exigir que a parte jurídica lá desse setor, desse órgão, apresente a última matrícula atualizada, tudo direitinho, para que não haja problemas futuros com relação a isso, né? Porque isso é muito comum, mais comum do que a gente pensa no âmbito estadual, municipal, federal. Se acha que o terreno é do Estado, se começa toda uma construção e aí ele não era do Estado. Ele era da prefeitura. Aí vai ter que ser feito um convênio, se voltar, é um retrabalho desnecessário. Então, se já lá no estudo de viabilidade se contempla isso, futuramente não se vai ter esse problema. Com relação aos critérios socioculturais. Então, se verificar se ali no entorno da construção da obra existe um tombamento paisagístico, né? Ou se há um tombamento de um imóvel que foi considerado histórico, então por isso foi tombado, se verificar a questão cultural mesmo, a maneira como se constrói naquele lugar, os materiais, enfim, que culturalmente aquela comunidade utiliza para as suas edificações, é importante também de se contemplar, justamente para não fugir da paisagem. Muitas vezes se coloca uma obra de concreto à beira-mar, né? Eu já vi isso, e vocês já devem ter visto também. Você vai numa praia muito bonita, aí você olha no meio do calçadão, tem quiosques feitos de concreto, que não tem nada a ver com aquele ambiente. Então, isso deve ser contemplado também, né? Faz parte
a sugestão desses materiais e tudo mais, já no estudo de viabilidade se verifica isso, certo? Então, aí isso entra como se fosse um critério cultural para que fosse analisado no estudo de viabilidade toda essa situação. Então, a assessoria jurídica daquele órgão deve fazer uma análise cuidadosa da documentação do terreno onde será construída a obra, que deve estar desonerado e regularizado perante o registro de imóveis. Isso é muito importante, né? Em hipótese alguma, deverá ser levado adiante o empreendimento havendo qualquer irregularidade documental. Então, primeiro se regulariza a documentação, depois se passa adiante. O registro dos bens do Estado então, ficam a cargo da Secretaria de Estado da Administração e da Previdência por meio da Coordenadoria do Patrimônio do Estado. Então, eles devem verificar tudo isso e é junto a esse órgão que nós fazemos essa confirmação. Então, como nós já falamos anteriormente, é importante que seja feita uma vistoria in loco, né? Os engenheiros e arquitetos devem atentar, então, para tudo isso. Vão até lá, vão verificar o tráfego. Hoje em dia isso é algo que é uma condição muito importante de se relatar no estudo de viabilidade, é o tráfego, né? O trânsito é muito importante. Qual é o impacto que aquela obra vai trazer ao trânsito local? Quantas pessoas vão passar por aquela área, por aquela região diariamente? Então, isso também deve ser contemplado. Vocês devem fazer essa visita em loco para justamente poder observar de perto, porque uma coisa é vocês abrirem a planta, olharem, não, essa dimensão do terreno é exatamente o que nós precisamos, porque o colégio vai ter de edificação propriamente dita, 2.000 metros quadrados, sei lá, enfim, o quanto for, né? Mas eu vou ter que ter cuidado para fazer numa área que não vai impactar de uma maneira exorbitante também o trânsito, e se for, contemplar as alternativas de rotas e tudo mais. Isso deve ser verificado. Os ruídos, né? Se existe uma fábrica do lado, como que isso vai poder ser conjugado com aquela atividade que vai ser exercida ali naquela obra que vai ser construída futuramente. Então, tudo isso é importante também. Volto a ressaltar a importância documental do terreno. Em hipótese alguma, fazer uma obra num terreno que não esteja legalizado, sem nenhum ônus, né, desimpedido, para que o Estado não tenha depois, futuramente, problemas para verbação, enfim, para todas as questões relativas a esse imóvel, né? Eu falava sobre isso, né? Os engenheiros, então, ou arquitetos incumbidos desta tarefa, devem atentar para a localização do terreno, suas dimensões, ocorrência de ruídos, se há passagem de córregos, fios de alta tensão, dentre outras especificações. Então, tudo isso que puder ser observado e contemplado é importante, antes do início do empreendimento, para que se faça uma verificação junto ao usuário, para que o projeto atenda às necessidades. É importante que a administração tenha essa sensibilidade e esse olhar voltado para a população, porque, em última instância, é para a população que nós trabalhamos, né? Então, quando se faz uma obra pública, se você está trabalhando com a administração, você deve levar em consideração os anseios da sociedade. Então, o administrador não está fazendo uma obra para si, mas para uma coletividade. Então, esse critério social é muito importante. A audição, ouvir o que as pessoas esperam dessa obra, ou, né, do empreendimento como um todo, é uma situação muito importante, para que depois não saia uma obra em dissonância com o que era esperado, causando de novo aquela frustração. Então, isso é sempre muito importante que seja ouvida a população do entorno. Aliás, o entorno é algo muito importante. Eu não posso me preocupar só com o terreno em que eu vou construir o meu empreendimento. Eu devo me preocupar também com todo o entorno, né? Para ver todas as situações que estão ali. Relativamente às questões ambientais, no estudo de viabilidade, eu devo de contemplar se há um córrego,
como que eu vou fazer o licenciamento. Nós temos na resolução 237 do CONAMA, e que vocês vão ter oportunidade de trabalhar muito com ela, a questão da necessidade de fazer um licenciamento de uma obra. Então, no licenciamento prévio, que eu vou fazer lá no estudo de viabilidade, eu vou poder contemplar e verificar uma série de coisas. No estudo de viabilidade, eu tenho que estudar o clima do local. Eu tenho que estudar se é muito quente, se é muito frio. Eu vou verificar a luminosidade, a quantidade de luz que se tem por dia. Como que eu vou exigir depois, num termo de referência, eu posso colocar a questão da utilização dessa luz natural durante o dia, para que eu não precise de luz artificial, né? A ventilação, para que eu não precise usar ar-condicionado. Enfim, no estudo de viabilidade eu já posso verificar tudo isso, né? Verificar também essas interações com a natureza. Como que eu vou fazer? Quando eu falo do critério socioeconômico, eu tenho que ver também, que agora que me ocorreu, né, que eu estou falando do estudo da questão ambiental, se eu vou ter que retirar uma grande quantidade de terra, se pode ser retirada para fazer ali o empreendimento. Então, no estudo de viabilidade, tem que se levar em consideração também as questões que vão ser exigidas no licenciamento prévio, né? Para que eu possa depois dar continuidade ao meu processo de contratação desta obra, sem que haja prejuízo, sem que eu tenha minha obra embargada, porque eu não contemplei uma etapa do licenciamento bastante importante. No programa de necessidade adequada, então, eu tenho que promover um diálogo entre a instituição interessada na obra, os profissionais de engenharia e arquitetura, que elaborarão os elementos técnicos instrutores para a contratação do projeto, e a posteriori, eles vão manter contato com os profissionais. Isso é muito importante, porque os arquitetos e os engenheiros, eles vão poder traduzir para depois o termo de referência, exatamente aquilo que o administrador necessita, que ele anseia. Então, esse diálogo, essa interação entre a direção do órgão, a sociedade, né? Primeiro, esse critério político. A administração pública, ela tem que ter essa consciência de que ela tem que ouvir a população que vai utilizar aquela obra. Então, depois que a administração ouviu a coletividade, verificou junto à população o que eles entendem de importante e de necessário, eles têm que passar isso para os seus profissionais. Então, essa reunião, essa interação entre o administrador e os arquitetos e engenheiros é muito importante para a tradução dos anseios e das necessidades depois num termo de referência, né, que vai ser feito futuramente. Também é importante, e é uma condição, ser feita uma consulta prévia à prefeitura do município, onde se pretende executar a obra quanto à possibilidade de construir no terreno escolhido. Não é? Porque há todo um plano diretor, há um código de posturas, um código de obras, enfim, tudo que é necessário e importante e que tem que ser observado sob pena de não conseguir a licença para fazer aquela construção, né? Nesta consulta, então, deve ser informada a localização do terreno, com a posição do lote, rua, número, o enquadramento na lei de zoneamento, com detalhes sobre o tipo de construção, o número de pavimentos, recuo e outros itens, como a existência de vegetação, córregos, né? Enfim, tudo que necessita ser verificado para depois que vocês entendem que é relevante para fazer essa consulta e prosseguir com a obra, né? Com o processo como um todo, né? Essa consulta deve ser feita por um engenheiro ou um arquiteto e a legislação pública prevê, né, ela prescreve que as aquisições feitas em todas as suas esferas, como nós já falamos, ela tenha esse viés da sustentabilidade. Então, com relação a isso, é extremamente importante verificar tudo isso. Desde o início, quando vocês estiverem fazendo o estudo de viabilidade, os olhos sempre treinados e voltados para a sustentabilidade, sempre promovendo e opinando por soluções que estejam em consonância com o que é melhor e mais produtivo,
nós não podemos deixar de considerar a questão econômica, sem dúvida alguma. Né? Nós sabemos que a administração pública, quando ela trabalha, ela não trabalha com o seu dinheiro, ela trabalha com o dinheiro do público, da população. Então, precisa prestar contas disso. Não é o fato de fazer obras faraônicas, né, que isso não tem nada a ver. Então, uma obra pode ser grande e sustentável, pequena e agressiva ao meio ambiente. Não é isso. Né? Então, cada obra deve iniciar com o estudo de viabilidade, com os olhos treinados e voltados para as questões da sustentabilidade, levando sempre em conta a sociedade, os seus anseios, os seus desejos, as suas vontades, né, de muitos anos, e depois levando em consideração também a interação política da sociedade com a administração e tudo mais, verificando a questão econômica, óbvio, levando em conta a questão ambiental, importantíssima, e preceito constitucional do qual nós não podemos fugir, e também levando em conta a cultura do lugar. Porque não é interessante. Uma certa vez surgiu uma situação que o Ministério Público pediu para que fosse feita uma ponte imediatamente, numa região aqui do Paraná, de concreto, para que uma população indígena de 29 pessoas, me parece, pudessem passar por ali. Vejam, essa ordem não levou em consideração uma série de fatores. O cultural, por exemplo, né? Não levou em conta o paisagístico, nem o ambiental e o cultural. Aquela era uma tribo nômade, eles não ficavam parados ali naquele lugar permanentemente. É que por uma denúncia que foi feita, o Ministério Público foi lá e verificou e achou que devia ser feita uma ponte imediatamente ali para que eles não ficassem isolados. Mas isso não era viável, porque depois de um determinado tempo eles sairiam dali, iriam para uma outra localidade. E aí o poder público iria colocar ali um recurso que poderia ser aproveitado numa outra localidade. Então, isso eu falo para vocês entenderem a importância de verificar a questão cultural também no estudo de viabilidade, né? Social, ambiental, econômica e cultural também. Na verdade, essa não é uma ideia minha, não é uma visão da Maria Helena, mas é o Dr. Hamilton Bonato, ele está escrevendo um livro que fala sobre questões de sustentabilidade e ele aborda esse critério. Então, ele tem esses 4 critérios que ele elenca na sua obra, que ainda não foi publicada, mas ele elenca e ele fala exatamente disso, né? Dessa importância de você verificar, e lá ele aborda, e vocês vão ter a oportunidade futuramente de ver esse livro, ele aborda exatamente todos esses critérios e subdivide dentro de cada um deles o que deve ser analisado. Então, o trabalho que vocês vão ter para fazer hoje, né, depois para entregar na próxima data aí, ele tem a ver justamente com isso, com vocês analisarem, né, uma situação no estudo de viabilidade, contemplando esses 4 critérios. O que eu tenho que olhar quando eu vou fazer um estudo de viabilidade para uma determinada obra? O que eu tenho que verificar nesse momento? Um critério socioeconômico. Tudo isso que nós já falamos até agora. O valor do terreno, o custo-benefício da obra, para quantas pessoas essa obra vai ser útil, né? Ela vai ser utilizada por quantas pessoas. Eu vou ter que verificar toda a malha de transporte, a condição de serviços de água, luz, esgoto, etc. Daí depois, o que eu preciso observar num critério socioambiental? Se há um córrego dentro desse rio, se há uma vegetação a ser cortada, por exemplo, são muitas outras coisas que eu tenho certeza que vocês vão poder usar a criatividade de vocês para colocar aí. Então, existem muitas outras situações que deverão ser vistas aí, o clima, né, a temperatura, enfim, daquela localidade, a incidência de chuvas, como que essas coisas acontecem aí nessa obra voltada para a questão ambiental. O que eu vou olhar nesse terreno para fazer um estudo de viabilidade visando esse critério socioambiental? Aí o sociopolítico. Vamos lá verificar o desejo da comunidade, ouvi-los, enfim, até politicamente
para a administração, como que aquilo ali vai acontecer, se a administração prevê outras obras que são relevantes para aquela população, se aquela localidade estabelece ou propicia que sejam futuramente construídos outros blocos, enfim, precisam usar a criatividade. E esse último que eu estava falando a respeito dele, que é o critério sociocultural, que também é muito importante. Eu tenho que analisar com que tipo de materiais eu vou construir uma escola dentro de uma aldeia indígena. Será que eu vou fazer uma escola convencional ou vou fazer diferente? Então, aí cabe a vocês poderem analisar todas essas situações para depois lá fazer o trabalho de vocês. Nós vamos ter mais 5 minutinhos aí de intervalo e logo a gente volta. Bom, voltando aqui, nós tínhamos falado anteriormente, né, da importância de levar em consideração todas as questões ambientais quando nós falamos das obras públicas, né? Todas as obras, as particulares também, mas como a administração pública ela tem esse poder, dever de fazer as obras de uma maneira sustentável, isso está lá implícito na lei, não há como fugir disso, é muito importante que seja verificado em todo o tempo, todo o trâmite dessa obra, as questões ambientais. A resolução 237 do CONAMA, como nós falamos agora há pouco, ela estabelece quais são as espécies de licenças necessárias, a prévia de instalação e a de operação. Você já tem conhecimento disso, né? No anexo 1 dessa resolução constam as atividades e os empreendimentos que são sujeitos ao licenciamento ambiental. O prazo de validade dessa licença prévia não pode ser superior a 5 anos, então, estando de acordo com o projeto, né, do empreendimento, com todos os planos que são necessários aí. É muito importante que, quando se vai fazer um estudo de viabilidade e tudo mais, que vai se fazer essa licença prévia, verificar se não há pontos conflitantes entre a legislação estadual, entre a legislação municipal, entre o próprio licenciamento. Isso ocorre. Até pode parecer um absurdo, mas diferentemente da engenharia, que tem as suas leis lá que não alteram, né? Então, tem as suas normas, as suas fórmulas que permanecem, as questões legais, elas variam muito, elas alternam muito, e isso é importante que seja verificado. Às vezes, até dentro de uma própria prefeitura, uma secretaria licencia, autoriza e a outra não. Já tive conhecimento de uma história que uma colega me contou, que uma prefeitura aí autorizou o início de uma obra, tinha problema nenhum, e a Secretaria do Meio Ambiente foi lá e multou, dizendo que aquela obra não poderia ser feita ali, não poderia ter aquela remoção de terra, enfim, como tinha sido liberado pela própria prefeitura, que aprovou os projetos, que aprovou a obra em si. Então, aí foi uma discussão dentro da própria prefeitura. Então, por isso que eu ressalto a vocês a importância de verificar junto à prefeitura e ao órgão que vai licenciar, né, ambientalmente essa obra, se não há nenhum ponto conflitante, porque pode acontecer, sim, que exista um conflito, né? Então, esses pontos conflitantes devem ser já verificados já lá no momento do estudo de viabilidade. Se não há pontos conflitantes entre o licenciamento ambiental e a legislação municipal, tocante à localização da obra, uso do solo, supressão de vegetação. Tudo isso deve ser contemplado e verificado no estudo de viabilidade. No momento em que se faz essa avaliação, é preciso também fazer toda uma avaliação e estimativa dos custos, como nós já falamos agora há pouco, né? Que não se tem, nesse momento do estudo de viabilidade, o valor fechado, estanque, do que vai ser aquela obra, porque estamos falando de um estudo de viabilidade, não ainda de um projeto, enfim. Nesse momento não se tem. Então, como que eu vou fazer?
eu não sei exatamente quanto vai ser o custo. Eu posso pegar dentro de um órgão, nós estamos falando de contratação de obras públicas. Então, por certo que este órgão já deve ter feito outras edificações. Então, eu vou verificar uma edificação compatível, semelhante com aquela, fazer o comparativo dos custos, né? Para ver quanto mais ou menos vai ser gasto. Porque dentro da administração pública, tudo deve constar e estar previsto no projeto, no planejamento, no plano anual de gastos, no orçamento que é aprovado para ser gasto no ano seguinte, e se alguma obra passa de um ano para o outro, no plano plurianual. Então, tudo isso deve estar previsto. Por isso, no estudo de viabilidade, eu vou fazer uma estimativa do valor para que o órgão ao qual eu vou prestar o serviço possa se preparar orçamentariamente, financeiramente, para ver se aquela obra é viável ou não. Às vezes a prefeitura ou a secretaria ou a autarquia na qual vocês trabalham, ela vai dizer assim, não, mas 5 milhões numa escola é muito dinheiro. Com 5 milhões eu faço 5 postinhos de saúde, atendo um número maior de pessoas, certo? Então, por isso que precisa ter uma estimativa do preço, para que o órgão para qual eu presto serviço vai entender se aquilo é mais importante ou não é importante, se é relevante ou não, certo? Então, é um momento que se faz uma estimativa. E essa estimativa vai ser feita com base em obras que já foram feitas e que se pode aí verificar aproximadamente o custo daquela obra. Então, isso é importante de se ressaltar, né? Que para esta aproximação do valor que poderá vir ser gasto numa obra, pode-se comparar com outras semelhantes que já tenham construído. Tá, o meu órgão nunca construiu, né, essa obra. Como é que eu vou saber? Posso ver num órgão que já tenha feito, né? Que algo semelhante quanto eles gastaram. Todos os gastos públicos devem estar previstos na Lei Orçamentária Anual. A Constituição da República Federativa do Brasil, ela estabelece no seu artigo 167 que são vedados o início de programas ou projetos não incluídos na Lei Orçamentária Anual. Então, se eu não previ isto no meu orçamento, eu não posso, de forma alguma, né, começar a trabalhar com isso. Ainda é necessário contemplar e obedecer àquela lei de responsabilidade fiscal, que é a Lei 101 de 2000, que trata disso, né, também, de como que vão ser planejados os gastos, como que o administrador público está gastando, se ele tem para pagar, para cumprir com aquilo. Então, eu não posso licitar uma obra lá futuramente sem ter tudo isso antes. Por isso que no estudo de viabilidade é importante uma aproximação cuidadosa. Claro que, volto a repetir, não é um valor exato, mas uma estimativa o mais próximo possível da realidade para que o administrador, o diretor do órgão, possa se preparar financeiramente, orçamentariamente, para iniciar aquela obra. Isso é muito relevante. Nós sempre temos, no estado do Paraná, né, conforme são os entendimentos do governador, enfim, da sua equipe, eles eles publicam decretos estabelecendo a competência de cada secretário para autorizar os gastos, como que esses gastos devem ser contemplados. E lá já diz que para eu pedir, por exemplo, no decreto 6191, então quando eu for pedir autorização para o governador, quer dizer, rapidamente passando, né? Nós temos um decreto que diz que a competência para autorizar obras e para autorizar contratações, enfim, né, do poder público nas secretarias e autarquias é de R$500 mil, com exceção do secretário da Saúde, que é de R$1 milhão. Então, desculpe, R$250 mil e o secretário que é R$1 milhão, o secretário da Saúde. Então, nesse caso, o meu secretário ele pode autorizar 250.
Então, eu vou autorizar. Mas quando eu vou autorizar, eu já tenho que verificar uma série de fatores orçamentários. Se eu tenho que mandar para o governador, eu vou ter que mandar com uma declaração de adequação da despesa, de disponibilidade financeira, dizendo que eu tenho, sim, lá no meu plano orçamentário, aquele valor separado para aquela determinada obra. Aí, sim, poderei dar continuidade àquilo, não é? O que eu acabei de falar, então, nós teremos que anexar nos autos do processo para autorização do procedimento licitatório as declarações de disponibilidade orçamentária e financeira fornecidas pelo setor de planejamento do órgão demandante. Não há como se fazer de maneira diferente. Como eu falei agora há pouco para vocês, esses critérios socioeconômicos, socioambiental, sociocultural, sociopolítico deverão ser contemplados quando da execução de um estudo de viabilidade. E aí lá no exercício que vocês vão ter que executar, está aí mais ou menos nesse exemplo, nessa estrutura, vocês vão dizer lá num determinado exemplo que vocês vão ler depois, que vocês vão ter que observar esses critérios aí para a execução do trabalho de vocês, né? Depois de feito todo esse caminho de visita em loco do terreno, né, de coleta de todos esses dados, né, pela administração pública, onde foi contemplada toda a questão econômica, a relação do custo-benefício, do valor do terreno, do que vai ser gasto, de quantas pessoas vão se utilizar dessa obra, que eu já levei em consideração os critérios ambientais lá do meu entorno, da questão do clima, em todas as questões, então, da vegetação existente naquele terreno, da possibilidade de corte ou não delas, enfim, contemplei tudo isso. O critério político foi analisado, eu verifiquei junto à comunidade as suas necessidades, os seus anseios, as suas vontades, os seus desejos, né, com relação àquela obra. E se interessa para a administração, se é relevante, tudo isso no estudo de viabilidade. Aí já contemplo também a questão cultural daquele empreendimento, como que eu vou compatibilizar aquela obra com a cultura local, né? Vou contemplar se tem um tombamento paisagístico, cultural, como que está aquilo ali, histórico, enfim. Fiz tudo isso, coletei todos os dados. E aí eu vou vou juntar tudo aquilo, traduzir num relatório, né, fazer o termo de estudo de viabilidade mesmo, efetivamente, da obra, e encaminho ao diretor do órgão competente no qual estou trabalhando, para que ele analise e verifique, com base naquilo, se ele vai encaminhar aquele estudo de viabilidade para o setor competente, para que ele possa dar continuidade e fazer o termo de referência. Né? Então, é o diretor do órgão, né, o dirigente maior do órgão, que vai efetivamente, dependendo do órgão, pode ser um diretor ou pode ser um secretário, enfim, né, nas autarquias nós temos direção geral e nos órgãos, na administração direta, nós temos os secretários. Então, nesse caso, é o momento processual em que se encaminha todo esse estudo de viabilidade técnica do empreendimento, e a ele cabe decidir se ele encaminha ou não. Vejam, só para nós não ficarmos com nenhuma dúvida, é da Paraná Edificações a atribuição de licitar projetos e obras, né, de serviços de engenharia para as entidades autárquicas e administração direta do Estado. Entretanto, é a cargo do órgão interessado na obra a elaboração do termo de referência e do estudo de viabilidade que nós acabamos de verificar como que acontece, como que é feito, certo? Então, não podemos confundir. Então, quando o órgão vai solicitar, vai querer que a Paraná Edificações licite um projeto, ele já vai ter que entregar o estudo de viabilidade, já foi aprovado, encaminhado para ser feito o termo de referência. Certo? Então, são momentos que nós temos aí uma pequena
um pequeno esclarecimento para nós não confundirmos. Então, a Paraná já vai, não é responsável, né? A não ser que seja uma obra dela, mas com relação a outros órgãos, cada um vai ter que fazer o seu estudo de viabilidade, contemplando todos esses aspectos que nós acabamos de verificar aqui, né? Então, depois da coleta dos dados necessários, a direção do órgão poderá analisar sobre a possibilidade de aprovação do estudo de viabilidade. Somente após a autorização do estudo de viabilidade é que podem ser iniciados os atos necessários para a elaboração do termo de referência, não é? Então, aqui, nesse momento, que já foram feitas todas as situações, nós temos o encaminhamento do estudo de viabilidade como um todo para que seja elaborado o termo de referência. Encerrando aqui o assunto termo de referência, nós vamos dar uma pausa bem rapidinha e aí já voltamos aqui. Antes de nós iniciarmos o tópico termo de referência, eu queria dar um oizinho especial para a Patrícia, que fez uma pergunta para nós. Ela está lá no Polo 5, em Curitiba, né? E ela tem uma dúvida. Ela pergunta se o termo de referência, o estudo de viabilidade é obrigatório para todos os tipos de obras, né? Reparos, construção, ampliação, restauro, ou somente para construção. Veja. Quando eu falo do estudo de viabilidade, eu posso fazê-lo para qualquer obra. Porque se eu vou fazer um reparo numa obra, eu tenho que fazer esse estudo de viabilidade para ver se aquilo vai ser eficiente ou não. Se eu vou precisar se é uma ampliação, por exemplo, ou nesse reparo, o que eu vou ter que fazer nessa obra, qual é o custo aproximado. Então, o estudo de viabilidade, ele cabe também para essas obras. Houve um caso uma vez que foi licitado um reparo para uma escola. E já havia sido feita a licitação para reparo, né? E contratada a empresa. Quando veio um pedido do órgão dizendo que não ia mais ser feita essa reforma, porque havia sido feito, parece-me que um convênio, enfim, e tinha dinheiro, seria feita uma escola nova naquele lugar, maior, que contemplaria mais, enfim, mais crianças poderiam estudar lá naquele local. Então, vejam, um estudo de viabilidade, ele poderia evitar isso, né? Se eu verifico que aquilo ali já não cabe mais fazer uma reforma, ou que eu vou gastar é tão alto o valor que não viabiliza, é melhor fazer uma... Porque às vezes nós estamos pensando em escolas grandes, mas existem comunidades que as escolas são pequenas, são de madeira, enfim, uma série de situações. Então isso deve ser visto também. Nada impede que seja feito também, deve ser feito, é importante o estudo de viabilidade sempre, em qualquer questão, em qualquer situação. Tá certo? Bom, agora nós vimos que foi feito todo um estudo, toda uma análise, visita em loco, análise daqueles critérios que nós comentamos, socioambiental, sociopolítico, sociocultural, né, socioeconômico, para viabilizar aquela obra. Tá. O diretor do meu órgão, o dirigente maior do órgão ao qual eu presto serviço, que eu trabalho, ele decidiu, sim, é viável. O estudo de viabilidade me demonstra que vale a pena fazer, que o terreno é compatível com a obra, enfim. Tá, vamos fazer. Ele encaminha, então, para o seu setor técnico para que seja elaborado um termo de referência. Esse termo de referência, ele é um instrumento muito importante para que seja verificada, né, todas as situações que eu vou querer que sejam contempladas numa licitação do projeto, certo? Então, segundo Jair Eduardo de Santana, o termo de referência contém os códigos genéticos da licitação e do contrato a que vier a ser lavrado. Então, vejam, eu gosto dessa imagem, né? Contém os códigos genéticos, porque eu, responsável por aquele empreendimento da minha secretaria, eu tenho que verificar todas as situações que eu quero que num projeto seja contemplado, né? Então, eu é que vou determinar a elaboração, né? Lá, quando o dirigente
determina, ele aprovou o estudo de viabilidade, né? Então ele encaminha esses autos para o setor de engenharia, ou arquitetura, para a elaboração desse termo de referência, que ele julga que é importante. Então, no termo de referência serão determinadas as condições mínimas necessárias que nortearão a contratação dos projetos de engenharia. É o elo de ligação entre o planejamento do órgão com o projeto a ser adquirido. Vejam, nós estamos vendo e vemos, né, no decorrer aí da nossa história, não estou falando da administração estadual, ou municipal, ou federal, mas da administração como um todo, que quando não se verifica num termo de referência bem feitinho, bem pensado, todas as necessidades do empreendimento, no momento da contratação, fatalmente eu vou ter problemas. Porque é o termo de referência que vai nortear depois a licitação, que é um outro órgão. Vejam, é muito importante que a gente preste atenção e analise todo o processo de contratação de projetos, serviços, de engenharia ou obras, né, públicas, como um todo, como uma rede, como uma teia, porque não são coisas compactuadas, assim, num cantinho, né? Eu tenho um compartimento aqui que trata do estudo de viabilidade. Eu tenho um compartimentinho aqui que é o termo de referência. Eu tenho um compartimento aqui que é a licitação. Depois lá que é a execução da obra. O que nós temos é um todo, né? E em cada parte existe a característica deste todo. Então, nós temos que ter mais um pensamento do Capra do que do Descartes, né? Então, as coisas funcionam como um sistema integrado. Se eu tenho um bom estudo de viabilidade, eu vou ter um bom termo de referência que vai dar sustentação a uma licitação boa, sem questionamentos, sem problemas. Nós vamos falar disso futuramente. Então, no termo de referência, nós vamos ligar, então, é o elo de ligação, como eu falei, entre o planejamento, entre os projetos, né? Então, tudo aquilo que a administração deseja, que venha contemplado num projeto que vai ser licitado futuramente, ela deve estabelecer, ela deve contemplar lá, certo? Lá no termo de referência. Então, como eu estava falando, nós vemos por aí hospitais que não têm acesso, não têm rampas, né? Hoje eu ouvi uma coisa parecida. Então, foi feito um hospital, não foram contempladas as rampas, cadê a acessibilidade? Né? Não foi verificado. Então, não se contempla no termo de referência, o projetista também não faz. Né? Não estava sendo delimitado isso para ele. Então, isso deve ser muito bem pensado. No termo de referência, por exemplo, de um hospital, por isso que é importante que o órgão demandante, ele faça o seu termo de referência. Ele diga o que ele quer, o que é necessário, o que é preciso para que aquele hospital tenha. Se aquele hospital vai ter que ter uma UTI ou não. Se vai ter uma UTI, há uma série de exigências que devem ser contempladas neste termo de referência. Entende? Então, é muito importante que o termo de referência venha detalhado de tal sorte que o projeto saia como o administrador espera. Então, após a aprovação do estudo de viabilidade, em que se verificou todas aquelas condicionantes e que realmente aquele empreendimento tem que ser feito ali, ele vai atender a um número maior de pessoas ali, enfim, ele é esperado por aquela população, o valor é aquele que eu pretendia gastar com essa obra, enfim, o dirigente do órgão, então, ele entende que aquilo é bom, é apropriado e é assim que deve ser. Ele manda para ser feito o termo de referência. E aí, nesse termo de referência, contém o DNA, contém tudo aquilo, o código genético do que eu quero que venha no meu projeto, que eu vou licitar futuramente. Então, é a área técnica, são os engenheiros, os arquitetos, que vão ser responsabilizados por esse termo, certo? Aí, quando chegar para Paraná Edificações fazer a licitação do projeto, já vem o termo de referência contemplando tudo aquilo
que o órgão deseja que tenha, certo? Porque cada atividade, cada secretaria, cada autarquia contempla as suas necessidades, não é? Então, ela vai ter mais uma expertise maior na área de saúde, os olhos vão ser treinados para as necessidades, né? Então, o piso, tudo tem que ser diferente de um hospital, de um centro cirúrgico, enfim, todas as especificidades de cada atividade devem ser aí contempladas, certo? Então, no termo de referência, serão determinadas as condições mínimas necessárias que nortearão a contratação dos projetos de engenharia. Isso é muito importante que fique registrado. O planejamento das ações da administração pública é uma exigência constitucional, uma vez que possibilita o atingimento do princípio da eficiência, que é citado lá no artigo 37 da Constituição, né? A Constituição, ela traz alguns princípios que devem nortear aí o andamento da administração pública. Então, ao elaborar um termo de referência com o objetivo de contratar os projetos, o profissional da área de engenharia ou arquitetura vai ter que considerar o indicativo do local onde se pretende fazer a obra com coordenadas georreferenciadas, para que não se tenha dúvida, né? Depois que nós fazemos um contrato, nós não podemos daí ficar mudando as coisas, né? Depois que nós licitamos, porque uma coisa é você licitar num determinado lugar, depois um outro terreno contempla outras situações. Então, nesse momento de se fazer o estudo de viabilidade, o arquiteto, o engenheiro, ele deve novamente pedir uma matrícula atualizada do imóvel, para ver se aquele imóvel está mesmo em nome do Estado, porque pode ser, gente, vejam, são momentos distintos, que o estudo de viabilidade tenha sido feito no momento tal e que agora, muito tempo depois, se leve a efeito, seja encaminhado, então, para o setor. Na época, o administrador não quis fazer, o diretor, o dirigente do órgão entendeu que não era o momento, que não era politicamente viável, economicamente viável para ele. Muito embora naquele estudo de viabilidade contemplasse tudo e fosse, pelos olhos do profissional, fosse viável, pelos olhos do administrador, não foi. Lembre-se que nós estamos falando de administração pública, não é? Então, nesse momento, não foi feito. Digamos que foi engavetado aquele estudo de viabilidade. Numa outra oportunidade, pode ser aquele administrador ou um outro, ele resolve levar a efeito aquele projeto, né? Então, por conta disso, ele resolve mandar para o estudo de viabilidade. Importante para vocês, para que haja uma segurança, determinar exatamente o local, ver se ele corresponde com a matrícula, né? Se o número, o lado da rua, enfim, com as coordenadas georreferenciadas. É muito importante. Às vezes, chega já lá para a licitação uma obra, gente. Eu não estou falando do projeto, estou falando da obra em si, e aí se vê que o endereço não era exatamente aquele. Aí você tem que fazer uma alteração no contrato para dizer que foi equivocado. Isso, por sorte, às vezes é só um número, só alguma coisa menor. Mas é importante que se estabeleça muito corretamente, nesse momento do termo de referência, a localização em que vai ser feito o empreendimento, inclusive com essas coordenadas, né? A área do terreno, então, de acordo com o contido na matrícula atualizada do imóvel. Como eu falei, é importante que se tenha, antes de fazer esse termo de referência, essas condicionantes. Eu nem vou para frente, eu não vou nem perder o meu tempo se a matrícula tem algum óbice, que não é, o terreno não é do Estado, ou parte desse terreno é de um particular. Então, para a contratação de projeto para ampliação de um edifício já construído, é necessária a apresentação dos projetos anteriores, bem como de alvarás e habite-se já emitidos. Então, são momentos diferentes, né? Muitas vezes eu vou fazer uma obra nova. Então, eu vou pegar lá a matrícula. Às vezes, esses dias até aconteceu um caso de que foi solicitado, por que não uma determinada reforma lá
não tinha a matrícula C, enfim, algumas situações. Aí se verificou que o prédio em que foi feita a reforma, ele não tinha uma certa regularização, porque era um prédio muito antigo. Então, a administração pública vai ter que fazer todo esse processo de regularização daquele imóvel, porque a época em que ele foi construído, talvez algumas situações não fossem exigidas, enfim, tem que verificar tudo isso para que possa dar continuidade ao termo de referência. Então, se é uma obra nova, eu vou pedir uma matrícula atualizada. Se é uma obra em que eu vou fazer só reparos, a obra já existe, eu vou tentar resgatar todos os seus projetos para que eles me deem subsídios, né, para continuar a elaboração lá do termo de referência, até os alvarás e tudo mais. E se não há? Não. Quando da não possibilidade de acesso a esses documentos, verifica-se a regularização da área existente, levando em conta os valores necessários para isso, né? Então, eu vou fazer esse reparo, quanto eu vou gastar para o reparo, quanto eu vou gastar, enfim, para fazer essa atualização, esta legalização dos documentos que existem ali. Mas sempre é importante que seja feito, né? Uma outra coisa que deve ser contemplada no termo de referência é a definição clara do objeto. Se a contratação é referente a um projeto de reforma ou de ampliação, ou se ainda é uma obra nova. Isso é importante porque depois, no momento de se fazer uma licitação, a rubrica orçamentária também a ser utilizada é outra. Como nós estamos falando de obras públicas, então, para cada espécie de obra, se é ampliação, se é reparo, se é uma melhoria, se é uma obra nova, são rubricas, são códigos orçamentários diferenciados. Então, é importante que no termo de referência já esteja contemplado o modelo, o objeto, né? Se é um reparo, por exemplo. É uma delícia quando chega para se fazer um edital e o termo de referência é redondinho. Eu falo porque eu passo por isso. Então, eu tenho muita sorte de trabalhar com uma equipe muito boa que, quando se fala nesse tipo de edificação e de obra e de projetos, enfim, a gente tem a sorte de sempre ter termos de referência muito bem feitos. Mas, quando não há um termo de referência bem feito para outras licitações, por exemplo, a gente sofre muito, porque aí você tem que ficar indo atrás da pessoa que fez o termo de referência, pedindo explicações para que você possa elaborar um edital de maneira que as pessoas que comprem esse edital não fiquem fazendo questionamentos, certo? Porque isso atrapalha muito a nossa vida. Até o andamento, depois nós vamos conversar lá. Então, isso para vocês verem, e eu volto a frisar essa sistemática toda que envolve a construção de uma obra, o projeto, o termo de referência, o estudo de viabilidade, tudo é uma coisa só, né? Todas essas partes são partes do mesmo todo, e o todo está em todas essas partes, e nós não podemos deixar isso de ser levado em conta, é muito importante para nós. Então, o estudo de viabilidade ele vai propiciar para as pessoas que elaborarão um edital uma segurança muito boa, porque ali vai estar contemplado tudo. Então, a hora que chega ele redondinho, a pessoa que elaborará um edital ou até que vai dar um parecer jurídico sobre aquele edital se sente mais segura, certo? Então, o papel do engenheiro e do arquiteto é muito importante na contratação, né? Desde este momento, para dar segurança a toda uma licitação, um respaldo, evitando ao máximo os questionamentos e adiamentos, enfim, do processo todo de contratação de uma obra pública. Deve-se atentar também para o fato de que grande parte das obras contratadas pela administração pública é de reparos. Então, quando nós só temos as planilhas dos orçamentos, aí também é um momento bem interessante. É importante que se anexe ao processo um memorial descritivo, um croquis, o relatório fotográfico, porque eles permitem uma melhor
visualização e real situação do empreendimento, né? Então, eu volto a dizer aqui, um termo de referência bem feito, ele quebra as dúvidas, né? Então, você começa a analisar o processo, quando você chega lá no termo de referência, tem a metragem do terreno, tem lá já uma matrícula atualizada do imóvel, ou então tem os projetos anteriores, como eu acabei de falar, a maioria das obras que a gente tem são reparos, né? E a gente precisa, então, ter essas planilhas de custos e orçamentos para contemplar também esse termo de referência. Então, tudo isso é muito importante e é extremamente necessário. Quando você olha o croquis, onde está lá inserido, então, o desenho, né, da obra, enfim, o terreno, onde ele está, uma fotografia demonstrando o seu entorno, tudo isso é muito mais fácil. Ou vem, às vezes, a foto da obra, né, se é um reparo, aí você verifica mesmo as condições que estão, enfim, isso tudo facilita quando há num termo de referência bem feitinho, né? Então, isso é importante por todo o processo que nós temos aí da contratação da ordem das obras públicas, que haja essa ordem, essa organização no material que vai contemplar o termo de referência. Lá no nosso caderno, há um modelo de termo de referência, naqueles cadernos orientadores que eu falei para vocês, e vocês já conhecem, porque vocês estão aí já trabalhando há algum tempo junto com a administração, então vocês já sabem da existência desses cadernos, existe lá um modelo de termo de referência, mas por óbvio, gente, é um modelo, porque cada obra é uma obra, tem as suas especificidades, as suas características próprias, então, portanto, um termo de referência que vale muitas vezes para uma obra, para outra vai ter que contemplar outras coisas, enfim, é só um modelo. E é interessante porque nós vamos ter depois uma outra atividade futuramente que vai demandar que vocês deem uma olhadinha nesses cadernos. Então, eu volto a dizer para vocês que quando um engenheiro, um arquiteto, ele vai participar de um processo de contratação de obras públicas, qual fase ela esteja, seja no termo de referência, ou seja lá no estudo de viabilidade, ou seja depois já acompanhando como fiscal de um projeto, sempre é importante que eles estejam munidos da legislação vigente, certo? Então, vocês, quando estão ligados à administração pública, devem sempre estar muito atentos à legislação. E como ela muda assim, né? Acabei de falar para vocês que o engenheiro e o arquiteto não está acostumado, tanto o engenheiro quanto o arquiteto, com essa alternância de leis, decretos, essa profusão, porque nós temos muitas, né? Nós temos leis, decretos para muitas coisas. Na questão ambiental, então, é gritante essa quantidade, né? Então, quando nós vamos fazer uma análise da legislação ambiental de uma determinada cidade, nós temos que verificar com relação a legislação estadual, federal, embora a Constituição tenha repartido as competências, né, para a elaboração dessas leis e competência de fiscalização também, acaba acontecendo uma sobreposição, né? Às vezes uma prefeitura resolve fazer uma lei e por desconhecimento essa lei acaba entrando na esfera estadual. Então, o arquiteto, o engenheiro que trabalha com a administração pública deve sempre estar preparado e trabalhar em consonância com a legislação. Lá nos nossos cadernos, nós temos um item lá que fala das condições gerais de contrato, enfim, outras. Mas no site da Casa Civil, nós temos também várias legislações, decretos, enfim. E é sempre importante que vocês estejam verificando se não há nenhuma legislação mais recente acerca daqueles assuntos, para que vocês não deixem de juntar documentos importantes ou percam tempo com documentos que não são mais exigidos, certo? Então, nesse caso, é importante sim que o engenheiro e o arquiteto tenha essa visão legalista.
durante essa minha experiência aí de alguns anos trabalhando com engenheiros e arquitetos, eu pude perceber que quando um engenheiro ou um arquiteto trabalha na esfera privada e ele vem trabalhar junto à administração pública, no começo ele leva um choque, porque é um monte de leis, uma série de exigências que ele não tinha. Então, ele fica por um tempo se adaptando, mas logo, enfim, ele começa já a entender a necessidade muitas vezes desse formalismo que na administração pública é exigido e na esfera particular não tem. Mas, então é importante que vocês entrem em contato com a Lei Estadual 15.608 de 2007, que trata, então, das contratações, né, bem importante, e com esses outros decretos aí que nós temos que verificar as competências e tudo mais, que são importantes também. Eu acho que eu vou deixar lá para vocês os links essa semana, para onde vocês podem aí pesquisar essas legislações que nós utilizamos com mais frequência, certo? Então, continuando aqui com o nosso assunto, não há necessidade de um modelo ser seguido rigorosamente para ser feito um termo de referência. Lá nós temos apenas uma ideia, um modelo, tá bom? Para vocês. Tem que se ter um programa de elaboração de necessidades. E quem deve definir as necessidades iniciais para a execução de um projeto é o órgão interessado na obra. E o profissional de engenharia ou arquitetura futuramente vai detalhar essas necessidades, certo? Deverá ser apresentado um organograma funcional da obra pretendida, acompanhado de fluxograma, desenhos esquemáticos, memorial com as recomendações de caráter geral e as planilhas, contendo a relação dos ambientes, os usuários, as atividades, os equipamentos que farão parte do prédio, o mobiliário, as características, as exigências, dimensões, quantidades, porque dependendo da obra, as necessidades são diferentes, né? Então, no programa de necessidades efetivo, se deve destacar cada ambiente com a especificação da atividade a ser nele desenvolvida, bem como quem irá utilizá-lo. Nós já havíamos comentado anteriormente algo semelhante, né? Que o piso de um hospital ele é diferenciado de um piso de uma escola. As exigências de um piso que fica dentro do centro cirúrgico é diferente do piso que fica na recepção lá da entrada do hospital. Então, essas especificações devem ser contempladas, então, nesse programa aí de necessidades que deve ser detalhado. Porque, veja, eu falei anteriormente que nada e ninguém melhor que o profissional da área lá da saúde para saber essas especificações, essas necessidades, exigências de obras relacionadas à área da saúde. Bem como quem trabalha com penitenciárias, com delegacias, sabe quais são as necessidades mais urgentes ou então indispensáveis para aquele tipo de obra. Por isso que, quando chega para Paraná Edificações licitar o projeto, esse termo de referência tem que estar redondinho, tem que estar com esse programa de necessidades muito bem especificado, justamente para que não haja futuramente uma discussão com relação a um piso, a um tamanho de porta de centro cirúrgico, né? Ou precisaria ter uma viga mais forte para suportar um determinado equipamento que seja necessário, o sistema de ventilação de uma UTI, tudo isso deve ser contemplado. A espessura das paredes de uma penitenciária, qual é o vão que deve ser observado, né, das grades que tem, celas, enfim, isso tudo, nada melhor que o órgão demandante para conhecer, para verificar e depois poder transpor isso para o termo de referência, evitando depois uma obra que não contemple as necessidades. Então, já falamos sobre pisos, revestimentos diversificados, né? Deve-se levar em conta também os materiais disponíveis na região, possibilitando uma construção sustentável. Isso é bastante interessante de se verificar, né? Porque se eu tenho
um determinado material, por óbvio, eu não vou precisar pegar de uma outra região. Então, quando existe isso, né, por estar dentro da CEIU, eu tomo contato com alguns convênios feitos pela Secretaria de Infraestrutura e Logística, o DR, e municípios para pavimentação. Então, não é raro de se verificar que é feito um convênio com uma prefeitura para uma pavimentação poliédrica, que vai contemplar um trecho lá de uma estradinha municipal. E aí, lá no meio do convênio, tem que se pedir um aditivo de prazo, né, no contrato, que está lá dentro do convênio, porque não tem mão de obra ou porque não tem material no lugar. Então, agora, eles estão verificando isso já anteriormente, para verificar se existe o material, se existe mão de obra disponível, para que não se perca tempo. Então, isso é muito importante, isso é uma evolução, né, da administração pública. Isso mostra que os nossos administradores estão com os olhos voltados para o que está acontecendo. Então, se era feito assim e não estava dando certo, vamos mudar. Então, isso acontece também em obras de edificações. Nós devemos verificar quais os materiais existem naquela localidade que podem ser aproveitados, colocados nesse termo de referência para evitar deslocamentos e para que a obra seja mais sustentável, né? Com esses subsídios obtidos no estudo de viabilidade, então a equipe técnica deverá elaborar um croquis do empreendimento contemplando o fornecimento ou não de serviços de água, luz, telefonia, transporte, etc. Também na localização, né? De posse, então, do termo de referência, vai se definir exatamente o projeto ou os projetos que se deseja contratar, né? Segundo o inciso 24 do artigo 4º da Lei Estadual 15.608, que eu já falei para vocês que eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha nela, nós temos lá que projeto básico é o conjunto de elementos necessários à definição do objeto pretendido pela administração pública e suficiente à elaboração da proposta com nível de precisão adequado para caracterizar a obra ou o serviço de engenharia ou o complexo de obras ou serviços de engenharia, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares. Então, vejam a importância, né, desses estudos técnicos preliminares, porque eles vão substanciar, vão dar substância, embasamento para esse projeto básico, que tem que contemplar a viabilidade técnica da obra ou serviço de engenharia, a possibilidade de definição dos métodos e do prazo de execução, a identificação dos tipos de serviços a serem executados e dos materiais e equipamentos a serem incorporados na obra, bem como as especificações básicas que assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo da licitação. Então, vejam aí que importante que é tanto o estudo de viabilidade, o estudo de viabilidade como o termo de referência. As informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, instalações provisórias e condições organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter competitivo, certo? Então, todas essas situações aí que nós vimos até agora, ela não é algo que foi tirado da cabeça do administrador só por fazer ou não, mas com base, então, em situações anteriores que levam a esse jogo e essa quantidade de experiências que são tidas, né? A lei, também 15.608, no seu artigo 20, ela contempla que o projeto básico de obras e serviços de engenharia, ele vai ser, então, elaborado com todas essas indicações que nós acabamos de verificar aqui. Então, só para nós fazermos um fechamento, digamos assim, do que eu entendo ser bem importante, né? Que para que haja uma licitação futura, uma contratação de projetos, uma contratação da obra, nós devemos pensar lá no estudo de viabilidade com muito carinho, né, sem fazer as coisas atropeladas, sempre com tempo,
observando exatamente. Eu sei que às vezes o que eu estou falando pode parecer uma utopia, mas está nas mãos do profissional da engenharia e da arquitetura o sucesso, porque, como falamos já, não há um compartimento, uma gavetinha para cada situação. Eu não vou fazer esse estudo de viabilidade e depois ele não vai ter nada a ver com a execução da minha obra. Sim, ele vai ter tudo a ver com a execução futura da obra. Então, eu espero que tenha passado para vocês essas importâncias desses dois momentos iniciais de uma obra, tanto o estudo de viabilidade como o termo de referência, né, que é bastante importante para que vocês possam, futuramente, quando estiverem fazendo as etapas seguintes, participando delas todas, ter orgulho do estudo de viabilidade, do termo de referência e ver que vocês estão ajudando sobremaneira no processo como um todo. Então, para que nós tenhamos sucesso ali no momento de fazer uma licitação, nós dependemos do trabalho super importante de vocês. Foi um prazer estar aqui hoje. Na semana que vem nós voltaremos, mas eu estarei acompanhando vocês durante essa semana, nos fóruns, e tentando dirimir algumas dúvidas que possam existir, conversando aí com vocês. Mandem as perguntas, estudem, consultem os materiais. Eu vou deixar lá para vocês os links das legislações mais usadas, para vocês irem tomando gosto por elas. Certo? Uma boa tarde para vocês. Vocês vão prosseguir daqui a pouco com outro professor.